08 maio 2022. Cor litúrgica, branco. Quarto domingo da Páscoa. Primeira leitura, Atos 13, 14, 43, 52. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé 14 partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se 43. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. 45. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. 46. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. 47. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. 48. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso, e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna, abraçaram a fé. 49. E desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. 50. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. 51. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés, e foram para a cidade de Icônio. 52. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 99. Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus, Ele mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Segunda leitura, Atos 7, 9, 14b, 17, leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, 9, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. 14. Então um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. 15. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto, dia e noite, no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. 16. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. 17. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Anúncio do Evangelho, Jó 10,27-30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus. 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 28. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. 29. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. 30. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária a Jesus, o bom pastor.
dá a vida por vocês. 8 de maio de 2022. Neste domingo, dia do Senhor, recebemos essa palavra do Evangelho que retrata a nossa relação com Jesus, o bom pastor. Ele diz: essas ovelhas escutam a minha voz. Ou seja, existe uma reciprocidade. E a reciprocidade é tão necessária no nosso relacionamento com Jesus. Não é só Jesus quem precisa ouvir as nossas preces, as nossas súplicas, mas nós precisamos escutar a voz do nosso Senhor. E isso é o que marca a nossa relação com Jesus. Interiorizar a palavra, guardar a palavra no coração, praticar com zelo a palavra de Jesus. Porque quem me fala é Cristo quem me fala e eu preciso escutar a sua voz. Preciso dar o meu coração para Cristo, porque Ele quer falar comigo. Depois, o Senhor diz: eu as conheço. Veja a relação que o bom pastor tem com as suas ovelhas. Eu as conheço. Não é um conhecimento contábil, não é um conhecimento de cartório, porque não estamos registrados apenas como números, mas o nosso nome está gravado na palma da mão de Deus. Então, é uma relação pessoal, porque o amor de Deus é pessoal, é uma relação profunda que o Senhor tem conosco. Tudo de mim interessa a Jesus, tudo de você interessa a Jesus. Ele nos conhece. Até as coisas mais banais estão no coração de Cristo. Ele não despreza nada daquilo que nos pertence. Jesus está ao nosso lado porque Ele é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus diz: elas me seguem, porque escutar a voz de Jesus. Depois, precisa ser colocado em prática a obediência à palavra de Jesus. Dou-lhes a vida eterna. O que é a vida eterna senão a vida de Deus? Ele nos dá a Deus. Jesus nos introduz na Santíssima Trindade, naquela circularidade de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a vida eterna que o Senhor nos dá. Depois, ninguém vai arrancá-las da minha mão, porque Jesus nos defende, Ele nos protege, Ele é a proteção do Pai, porque os dois são uma coisa só, eu e o Pai somos um. Então, a proteção de Deus se manifesta no cuidado de Jesus, o bom pastor. Existe esse cuidado de Jesus que nos defende contra todos os perigos, contra aqueles lobos vorazes que querem macular a nossa vida, que querem macular a nossa fé, que querem ferir o nosso coração, mas Jesus está ao nosso lado porque Ele é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. Ele dá a vida por todos nós. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Beata Ulrica, exemplo de humildade, serviço e misericórdia. 08 Virgem 1882, 1913. Síntese. Virgem das Irmãs da Caridade da Santa Cruz, que nos mais humildes serviços, sobretudo nas tarefas de ajudante de cozinha, mostrou-se incansável serva do Senhor. Infância e vocação. Ulrica Nitzsche nasceu em 18 de setembro de 1882 na Alemanha, a primeira de 11 filhos de uma família extremamente pobre. Depois da escola, ele teve que ajudar a sustentar a família servindo em várias famílias. Em 1903, foi atingida por uma grave forma de erisipela e internada no hospital de Rorschach, onde conheceu as Irmãs da Caridade da Santa Cruz de Engembo, descobrindo assim sua vocação religiosa. O trabalho nas Irmãs da Caridade e acolhida na Casa Provincial de Agni, perto de Costanza, mudou o nome de Francesca para Ulrica e, em 24 de abril de 1907, fez a profissão religiosa. Ela foi enviada como ajudante de cozinha no Hospital Buim-Mittelbaden, depois como segunda cozinheira na Casa de São Vicente em Baden-Baden, onde permanecerá por 4 anos até agosto de 1912. Ela podia ser misericordiosa, sem ferir, podia dar sem esperar nada em troca, soube enriquecer, apesar de pobre, conferir. Mt 5, 7. Doença e santidade. O trabalho pesado e uma vida de renúncia esgotaram as forças da irmã Ulrica,
Atingida pela tuberculose em maio de 1912, ela foi internada no Hospital de Santa Isabel na casa de Egni, onde aos 31 anos morreu em 8 de maio, 1913. Foi beatificada por João Paulo II em 1987. A pobreza. Podemos beatificar a irmã Ulrika Nishi, porque, nos 31 anos de sua vida terrena, foram cumpridas as condições estabelecidas pelas bem-aventuranças do Evangelho. Quem conhece a sua vida sabe da grande pobreza da sua infância, do seu serviço humilde, das provações do seu corpo doente, do período obscuro passado na oração. Essas duras experiências levaram irmã Ulrika a uma pureza de coração que nos fez ver a mão benevolente de Deus nas pequenas coisas, que recebeu dele em cada momento de sua vida, em ação de graças filial. Ela era verdadeiramente pobre diante de Deus. Conferir MT 5:3. A pureza. O amor de Deus não encontrou obstáculo no seu pensamento, no seu sentimento e na sua vontade. Tinha um coração puro, ao qual já na vida terrena era permitido olhar para Deus em união mística. Conferir MT 5,8. Uma oração contínua acompanhou seu trabalho e sua noite de descanso. Tudo se tornou oração nela, testemunha um observador cheio de espanto. Toda permeada por Deus, Ulrika Nishi tornou-se cada vez mais receptiva ao seu amor que permeou todas as suas ações externas e tornou preciosos até os serviços mais simples para as pessoas ao seu redor. Em sua presença, as pessoas se sentiam como no céu. Ela é verdadeiramente bem-aventurada porque não usou de violência, mas se entregou exclusivamente ao poder de um amor sem medida. Conferir MT 5:5. Assim a irmã Ulrika pôde ser misericordiosa, sem ferir, ela pôde dar sem esperar nada em troca, ela foi capaz de enriquecer, mesmo sendo pobre. Conferir MT 5:7. Testemunho. Através da irmã Ulrika recebia uma nova alma, afirma uma mulher que teve um destino muito difícil e que, ao lado daquela ordem de freiras, soube abrir-se novamente a Deus e aos homens. Aqueles que encontraram amor verdadeiro e desinteressado em nosso novo amor abençoado foram os primeiros a considerar esta vida aparentemente modesta, preciosa e grande. Eles reconheceram que as condições estabelecidas pelas bem-aventuranças de Jesus foram cumpridas nela. O próprio Senhor carimbou a irmã Ulrika Nishi com o selo de bem-aventurada. A minha oração a Beata. Pedimos uma vida de santidade com uma pobreza sincera de coração unida à pureza. Dessa maneira, ensina-nos a viver e dar testemunho da misericórdia divina na vida de nossos irmãos e irmãs. Que sejamos filhos da caridade com a dignidade que nos é necessária. Beata Ulrika, rogai por nós.